prova de argolas, é uma prova do masculino. Já a movimentação ali para o início dos dois próximos aparelhos. E a criançada aparece no telão, faz a festa lá. A női felemás korlátdöntő résztvevői, participants in the uneven bars final. Sara Sulekic, Croatia, Horvátország. Charlotte Booth, Sara Sulekic da Croácia sendo apresentada. Lucia Hribar, Eslovénia. Lúcia Hribar da Eslovênia. Magyarország. Leila Makai da Hungria. Tonja Paulson, Svédország. Tonja Paulson da Suécia. Leszkiewicz, Lengyelország. Celeste Mordenti, Vitória Grzevics da Polônia. Celeste Mordenti de Luxemburgo, mais uma vez competindo. Han Chen, Taipei. Pan Guangshen de Taipei. A férfi lólengés döntő résztvevői. E agora a apresentação dos atletas. William Sandel, Svédország. William Sandel da Suécia. Elias Azizov, Cazaquistão. Elias Azizov do Cazaquistão. Marius Georgiou do Chipre. Gabriele Targhetta, Itália. Gabriele Targhetta da Itália. Yuyan Xiao, Taipei. Xiao Yun Zhang de Taipei. Matvei Petrov. Itália. Fechando o italiano, Eduardo De Rosa. Austrália. E ainda tem o atleta australiano, Vedan Sawant. Atletas apresentados para a prova de cavalo com alças e as atletas apresentadas para as barras assimétricas. Começa aquela fase ali de aquecimento no aparelho. Os 8 finalistas do cavalo com alça. E a lista das finalistas das paralelas assimétricas.
E você curtindo o aquecimento dos atletas dessa final. São os dois próximos aparelhos nessa etapa de Copa do Mundo. Em Szombathely, na Hungria. Iniciando o aquecimento ali no cavalo com alça, o ginasta italiano. Italiano Gabriele Targhetta. Tá aí o Targhetta no seu aquecimento. A ló döntőjében az első gyakorlat. First routine, the Pommel Horse. Praticamente tudo pronto aí para o início William Sandel, desta final em dois aparelhos tradicionais da ginástica. Paralelas assimétricas no feminino. Cavalo com alça no masculino. William Sandel, da Suécia, já vai iniciar sua apresentação. William inicia sua prova no ponta do cavalo, já faz a movimentação de giros utilizando as duas alças. Agora ele fez o giro na posição com um braço só, utilizando uma alça só. Agora fazendo a movimentação mais uma vez, utilizando as duas alças, uma alça só, uma russa. Agora ele faz o giro usando todo o corpo do cavalo, indo e voltando. Continuando com a posição de giro simples, indo agora na posição de giro simples e voltando, inclusive utilizando as alças, uma tripla russa e a saída. Muito boa série, iniciou a prova muito bem, iniciou a prova de cavalo muito bom, muito boa série do cavalo com alças. Nem először jár Magyarországon, hiszen 2019-ben a junior VB-nek is résztvevője volt Győrben. Szülei is mindketten tornászok voltak. William Sandel, da Suécia, terminando aí a sua apresentação no cavalo com alça. Itt a 8. helyen került be a döntőbe. A gente tem a repetição da prova do sueco. Ollós mozdulatokkal kezdi a gyakorlatát, majd ezek már a páros körök. A gente estava revendo a prova, a gente viu que ele fez uma postura muito boa. A tripla russa, finalizando com uma saída muito bem executada, cravada. Muito bom, não tem, quando a série é boa, não tem muito o que se falar. Vamos para o início da prova das paralelas assimétricas, Sara Sulekit, da Croácia. Sara inicia sua prova com equipe parada. Stalder Kartchev de perna junta, acabou sofrendo a queda. É muito ruim quando você sofre a queda logo no início. Já sobe novamente na paralela, reinicia sua prova com lançamento à parada, PAC, equipe parada, chapo com meia volta, mais um equipe parada, giro de sola, Stalder, giro com meia volta, giro, meia volta, mais um giro, giro com pirueta, giro, saída de esticado cravado. Uma pena a queda ali naquele movimento, o movimento mais difícil da prova, mas como ela tocou na paralela, ela tem a validação do elemento, mas a queda computada nos descontos. É a Sara Sulekit, da Croácia, ginasta de apenas 18 anos aí, terminando a sua prova nas barras paralelas assimétricas. A repetição da prova, quando ela faz o Stalder, giro com meia volta, vê que a postura dela é muito bem executada, não tem desconto de postura. Tem uns descontos de alguns elementos um pouquinho fora da parada, mas de postura mesmo, de execução, quase não se tem desconto.
William Sandel 14-0-0-0 pro William Sandel. előbb látott lólengés gyakorlatért. Foi o primeiro no cavalo com alça. Aguardamos a nota da Sara Sulekit. Sara Sulekit com 10.933. 3000 pont. A következő gyakorlat lólengésen on the horse. Vamos aí com Elias Azizov do Cazaquistão. Elias vai iniciar sua prova pelo meio do cavalo. E aí ele faz o movimento de tesoura, já vai para a ponta do cavalo, começa o movimento de rotação, agora o movimento de giro usando uma alça só. Agora fazendo a movimentação de ter utilizado o corpo do cavalo, uma russa em cima de uma alça só. Começa a fazer os giros utilizando todo o corpo do cavalo, inclusive as alças. Uma russa, né, rodando o cavalo. Mais uma vez, uma russa rodando o cavalo. Uma tripla russa. Giro utilizando o corpo do cavalo e uma alça só. Subida parada com pirueta e uma saída muito boa. Prova de cavalo com alças dele também. Muito bem executado, postura excelente. Lólengésen és talajon is voltak már érmeik korábbi világkupákról. É a prova do Elias Azizov, sendo abraçado aí pelos treinadores, pelos outros competidores. A repetição para você desta prova do Azizov. Você vê que a postura dele já é uma postura mais esticada, mais alongada, a parte do quadril. Então isso ajuda muito no cavalo, porque o cavalo você não pode ter a posição fechada, você tem que ter a posição do quadril bem reta. Rossz helyen parkolnak, kérem, hogy gyorsan menjenek autójukhoz. Köszönöm. Vamos aí para a segunda ginasta na paralela simétrica. Charlotte Buff, da Grã-Bretanha. Nagy-Britannia. Charlotte inicia sua prova com equipe parada. Giro de sola Katchev com meia volta Ejova, que é o movimento de mortal com meia volta. Equipe parada, chapo, paque. Equipe parada, chapo com meia, mais um equipe parada, giro com pirueta, giro, giro e a saída de duplo escado muito bem executada. A Charlotte, ela tem algumas falhas que para o público parece que tá lindo, mas ela não chega, você pode perceber que ela não marca totalmente a parada do equipe parada. Pernas, ela em alguns movimentos ela separa a perna e isso faz a diferença na execução, porque hoje a execução da ginástica ela faz parte da dificuldade. Então você pode apresentar uma série muito difícil, aí ela fez um elemento muito difícil, que ela faz o giro de solo Katchev com meia e um movimento Ejova, mas você vê que todo movimento ela afasta um pouquinho a perna aí, ó, faltou um pouquinho de parada. Na pirueta, ela fez a parada meio torta. Então, isso tudo para o árbitro é desconto. E aí ela faz o duplo esticado, só que ela afasta um pouco as pernas. Ela que é um atleta que representa a Grã-Bretanha, mas nasceu em Orlando, na Flórida. Tem 18 anos apenas aí. E a gente tem a nota do Elias, 14.300. Elias Azizov assumindo a primeira colocação, o cazaque. Merecida, prova muito boa prova de cavalo do Elias. Merecido. A Charlotte Buff com 13.266 assumindo a primeira colocação na paralela simétrica. A lólengés döntőjében a következő versenyző Marius Vamos ver com o cipriota Citrus. Marius Georgius. Jorge inicia sua prova pelas alças, já fez um movimento de tesoura, agora fez um giro com um braço só.
usando uma alça só do cavalo, fazendo giros, dinâmica, postura muito bem executada. Mais uma vez, utilizando uma alça só, ele acabou fazendo uma russa. Uma pirueta. Ah, que pena, a série estava muito boa. Mas, infelizmente, a hora que ele foi voltar para o cavalo, depois que ele fez a parada com pirueta, ele acabou não tendo o eixo certinho para entrar. E isso no cavalo é muito difícil, porque o cavalo você utiliza só os braços. Então, qualquer coisa que você saia do eixo já acaba sofrendo a queda. E aí o técnico orienta para ele repetir e continuar a prova de cavalo. Vai recomeçar a sua prova. Começa com giros, utilizando. Agora fez o giro com pirueta. Entrou de novo agora no flare, né? Que é esse giro com a perna afastada. Continua a sua prova fazendo uma movimentação por todo o corpo do cavalo. A prova está muito boa. Pena realmente a queda. E aí a saída muito... quase caiu na saída. Mas a prova estava muito boa. Se não fosse essas duas falhas, ele ia tirar uma nota muito boa. Pena essa queda, mas acontece. Marius Giorgio do Chipre, ele que foi medalha de ouro no Campeonato Europeu em Rimini em 2024, no individual geral. Aí mais uma vez a prova do cipriota. A gente pode ver que a dinâmica da série dele é muito boa. A postura muito boa também. Realmente uma pena ele ter sofrido a queda e que vai comprometer bastante a nota dele no final. Vamos com Lúcia Hribar, da Eslovênia. Lucia Hribar, Eslovênia. Isso é sua prova com equipe parada. Giro de sola com meia volta pro cubital. E Eger de pernas afastadas, muito boa postura, muito bem executado. Staldercat, pena que sofreu a queda também, mas fez um giro de sola Katiev muito bom. E você via que a postura dela é muito boa. Isso ajuda muito quando você tem uma postura boa de paralela, quando você faz a execução muito boa, isso te ajuda muito. Mas pena que ela acabou de sofrer a queda também. Reinicia sua prova agora com PAC, equipe parada, Chapo, Ropover, muito bom Ropover, chinesinho, equipe parada, giro com pirueta, duplo grupado. Gente, uma pena mesmo ela ter sofrido essa queda. Eu fico aqui com o coração na mão porque a prova ia tirar uma nota muito boa se não fosse a queda. Lúcia Hribar, ela que tem uma medalha de ouro em etapas de Copa do Mundo e 3 medalhas de bronze, a ginasta da Eslovênia. Ela que já tem 22 anos. Tive a reprise da primeira parte da série dela, muito boa, muito bem executada. Depois ela dá continuidade à série dela aí com Chapo e a pirueta também, que teve um pouquinho de comprometimento ali por conta de ter ficado um pouquinho torto. Mas a prova em si foi uma prova boa. Pena realmente, volto a repetir, pena a queda da prova. 13,100, Marius Giorgio ficando na terceira colocação por enquanto.
11.533, Lúcia Ribar fica na segunda colocação. Nézzük már is a következő lólengés gyakorlatot. Vamos com o italiano Gabriele Targhetta. Olaszország. Gabriele vai iniciar sua prova pela ponta do cavalo, já fazendo o movimento de tesoura. Agora utiliza as duas altas fazendo o giro com um braço só. Continua o movimento de rotação com uma alça só. Postura bonita, né? Bem esticado. Mais uma vez, utilizando um braço só na rotação de uma alça. A russa. Agora usando o corpo todo do cavalo. Mais uma vez usando, indo e voltando, né? O corpo todo do cavalo, fazendo seus giros. Utilizando novamente as duas alças. Mais um giro num braço só. E a saída. Muito boa a série do Gabriele. Postura dinâmica. Gostei bastante dessa série. Szépen kivitelezett gyakorlatot láthattunk a fiatal versenyzőtől. Első éves felnőtt az olasz fiú. Érdekesség, hogy az idei comemoração, né, da equipe, porque fica satisfeito com um bom trabalho, com a série bem executada. Eu fico feliz quando isso acontece também, porque a gente tem, passa por essa experiência, a gente sabe como é que é, então quando você vê o atleta sofrendo a queda, você sente a dor do atleta. Então é muito bom também quando o atleta acerta, sai comemorando, que deu certo. 18 anos tem aí o Gabriele Targhetta. É a prova do italiano. E a vibração ali depois que ele fechou a série. És most a felemás korláton Ondian Evenbars, Makay Lila, Magyarország. Lila Makay, atleta da casa, ginasta da casa da Hungria, vai para a sua apresentação na paralela assimétrica. A Lila inicia sua prova com kipp parada, giro de sola com pirueta, chapo, paque, kipp parada, chapo com meia, kipp parada, giro de sola com meia volta, Jäger de perna junta, kipp parada, giro de sola com meia volta, giro, duplo grupado, cravado. Muito boa a série da atleta da casa. Tá satisfeita, sai sorridente, aí o técnico também feliz. E os atletas da casa hoje estão fazendo a alegria da torcida, hein? Abrindo o sorriso, Lila Makay, da Hungria. Depois dessa prova na paralela assimétrica, vamos aguardar aí a nota, vamos aguardar o que ela conseguiu nessa prova. Uma pequena pausa ali, né? Nesse primeiro grupo de atletas, são 8 finalistas de cada aparelho, os 4 primeiros já foram na prova do cavalo com alça no masculino, e agora a Lila Makay também foi a quarta a se apresentar na paralela assimétrica. Enquanto a gente revê um pouco da apresentação dela. Série muito boa, postura muito boa, vai tirar uma boa nota. E agora é aguardar, né? A parte dela, ela fez. Ela, como atleta da casa, fez a parte dela, agora é só aguardar as outras competidoras que faltam. Cumprimentou ali o Gabriele Targhetta. Vamos para a nota dos dois. Gabriele Targhetta, 14.933. Pula para a primeira colocação, italiano. Jogou uma responsabilidade para os outros atletas que vêm agora do segundo grupo, porque a prova dele foi uma nota bem alta. 12.733, Lila Makay, segunda colocação. 12.733 pont, ezzel jelenleg a második versenyben a Lila. Os 4 últimos
no aquecimento e no cavalo com alça, o mesmo acontecendo na paralela assimétrica. Nós teremos aí no cavalo com alça Lovon, letelt a melegítési idő. The warm-up time on the Pamela horse is over. o Yu Zhang Xiao, de Taipei, Matvei Petrov, da Albânia, Eduardo De Rosa, da Itália. Mais um italiano nessa final, são dois, né? E ali o australiano que vai fechar a prova, apareceu ali, né? O Vedant Sawant. A gente viu ali o atleta ajustando o cavalo com alça, Dani. É bom explicar para o telespectador, né? Cada um ajeita da forma que acha melhor. Sim, sim, tanto no cavalo com alças quanto na paralela masculina. Você vai ver os atletas ajeitando a alça ou as paralelas, porque de repente o atleta tem um ombro um pouco mais curtinho, o outro tem um ombro mais largo, então você pode mexer um pouco na alça. Você vê que tem ali essa parte aqui do meio, ela é fixa por baixo do cavalo. Então, quando o atleta vai ajustar, ele mexe a frocha embaixo do cavalo, e aí ou coloca um pouquinho mais afastado ou junta mais um pouquinho. Yu Zhang Xiao, de Taipei, vai para sua prova no cavalo com alça. Xiao inicia a prova pelo meio do cavalo, fazendo uma tesoura parada, voltando novamente para o cavalo e já começando o movimento de giros numa alça só. Fazendo, você vê que demora um pouco, faz aquele giro um pouco mais lento, mas tirando uma tripla russa, agora utilizando o corpo todo do cavalo. Deu uma afastadinha ali de perna, mas conseguiu salvar a série, não caiu. Mais uma tripla russa na ponta do cavalo com alças. Utilizando novamente o corpo todo do cavalo, fazendo giro, subindo na alça. E agora subida parada, pirueta e a saída. A postura da prova estava muito boa. Pena que ele teve que salvar ali a série. Aí acabou dobrando um pouquinho a perna e isso não adianta. Tem o desconto, não é considerado queda, mas tem o desconto. Então, cabe à arbitragem agora a avaliar e ver a melhor forma possível. Então, é aquela nota que vai demorar um pouquinho para sair, porque o árbitro vai avaliar, vai rever várias vezes aquele momento do ginasta. Então a gente revê um pouquinho do Yu Zhang Xiao, ele que foi bronze por equipes nos Jogos Asiáticos em 2022 e em 2019. Revendo a prova dele, não sei se vai, né, agora a saída. Foi uma prova muito boa, realmente só aquele trechinho ali que ele tem que salvar, mas que quando flexiona a perna, quando você está disputando uma medalha, faz toda a diferença. Vamos aí com a representante da Suécia, Tonja Paulsson. Tonja Paulsson, Svédország. Tonja inicia sua prova com equipe parada, tiro de sola com pirueta, giro com meia volta, Jäger de perna junta, muito bom o Jäger, equipe parada, giro de sola Katchev de perna junta, muito boa prova, pack, equipe parada, chapo com meia, equipe parada, oitava a parada, o giro e a saída de esticado cravado. A prova dela tem uma postura muito bonita, mas ainda assim a gente encontra pequenas falhas que podem ser imperceptíveis, mas que no final compromete a nota do ginasta. E como ela faz muito equipe parada entre os exercícios, cada equipe parada que ela faz fora da parada, dependendo da angulação, é 0,10, 0,20, 0,30. Então, quando você faz muito elemento básico no meio da prova, você tem que ter muito cuidado com isso. Aí a repetição da prova da Tonja Paulsson da Suécia, ela que foi bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018 em Buenos Aires, na Argentina, no time misto da Suécia.
Talpforgásból a Saposnyikova félfordulattal, felkapás a felső karfára. Szabad kelep. A gente está revendo aí os detalhes da apresentação de Tonja Paulsson da Suécia. A saída esticado, hoje em dia, tanto a trave quanto a paralela, você vê às vezes a saída simples, porque hoje você não precisa ter o valor de saída, que antes era exigido que no mínimo ser a saída. Yuyan Xiao, 14.633, assume a segunda colocação, o atleta de Taipei. És már is láthatjuk a svéd versenyzőnő pontszámát is. 13.033, segunda colocação para Tonja Paulsson da Suécia. Második a versenyben Tonja Paulsson. Lólengésen, Ondi Pamela Horse, Matvej Petrov, Albánia. Matvej Petrov da Albânia. Petrov também é velho conhecido aí do telespectador. Inicia sua prova com a tesoura, subida parada, volta novamente para o cavalo, fazendo as tesouras. Agora já começa seus giros utilizando uma alça só. A russa. Novamente faz a saída não, pirueta e volta para o cavalo no flare. Muito boa prova, bonito esse flare de perna afastada. Fazendo também o flare utilizando o corpo todo do cavalo. Uma prova muito bonita. Agora o giro, utilizando uma alça só de novo. Fazendo o giro numa alça só. Agora a subida parada e uma saída. Finalzinho ali, ele tem que salvar um pouquinho a série, então vai comprometer um pouquinho a nota dele, mas nada muito absurdo, porque foi uma excelente prova. O Matvej Petrov, que já tem muita experiência, ele tem 34 anos. Nasceu na Rússia, mas compete pela Albânia. Ele que foi campeão europeu neste aparelho, né? O cavalo com alça em 2020. E é um atleta velho conhecido aí do telespectador. E ganha medalhas nesse aparelho há muito tempo também. Acho que ele não consegue tirar o ouro do italiano exatamente por conta do comprometimento no finalzinho da série, mas como a prova dele é uma prova muito difícil, também foi muito bem executada, aí é o juiz que vê aí todos os descontos melhores. É que a olho nu aqui foi uma prova tão difícil quanto a do italiano, mas vai depender dos descontos de postura dele. Vamos com Witoria Gryczkiewski, da Polônia. Következő versenyző korláton Ondia Nivenvás. Polônia se preparando aí, ela é das 8 a sexta a se apresentar. Witoria inicia sua prova com equipe parada, giro com meia volta, Jäger, equipe parada, chapo, giro de sola parada, chinesinho sem o pé, giro com pirueta, duplo. Muito boa prova, muito bem executada. Vai tirar uma nota boa porque fez uma execução muito boa. O treinador da Polônia já trabalhou um tempo aqui no Brasil. Então a gente conhece todos esses treinadores também pelo mundo da ginástica e é bom ver treinadores retornando às suas origens e treinando as suas novas gerações. Ela é uma atleta de 16 anos, a Witoria Gryczkiewski, polonesa. Vamos aguardar aí a nota dela na paralela assimétrica. Kör egész fordulat, és a leugrása a dupla zsugorszaltó. A gente viu a reprise da prova da ginasta.
Petrov com 13.400. Quinta colocação, não pega a medalha. Matvei Petrov. A execução do Petrov comprometeu bastante a prova dele. Vitória Grishkiewski ficando com 11.833. Quarta colocação, também não pega a medalha. Ela fez uma prova um pouco mais simples do que das outras ginastas, mas a execução foi linda, a execução foi muito boa. Pena realmente ela ter a prova um pouquinho mais simples. Eduardo De Rosa, mais um italiano na prova do cavalo com alça. Eduardo também inicia sua prova pela ponta do cavalo, já faz a tesoura indo para as duas alças. Agora um giro com o braço só numa alça só, giro com o braço só numa alça só. Utilizando a rotação numa alça agora, fazendo uma russa. Novamente voltando para uma alça só. Fazendo esse movimento de meio giro, marcando bem. Utilizando o cavalo todo agora, fazendo a rotação agora tripla russa. Rodando o cavalo todo, utilizando o corpo todo do cavalo agora, fazendo giro simples. Subida parada, pirueta e outra série muito bem executada dos italianos. Essa nova geração masculina da Itália também está vindo para arrebentar no próximo ciclo. E eles aproveitam para colocar esses jovens ginastas nessas etapas da Copa do Mundo, para o ginasta ir pegando experiência, confiança. Então é muito bom você ver jovens ginastas se sobressaindo muito bem nessas etapas da Copa do Mundo. Algumas imagens da prova do Eduardo De Rosa da Itália. E esse é o aparelho dele, né? Porque ele, ainda como juvenil, ele tem 3 medalhas de ouro no Nacional, né? No Campeonato Italiano. Em 19, em 22 e em 23. Já vê que desde jovem é um ginasta comprometido e com muito futuro. 15.133, ele pula para a primeira colocação, Eduardo De Rosa. Excelente nota, excelente prova. Vamos aí com a Celeste Mordente de Luxemburgo. Celeste inicia sua prova com equipe parada, com a troca de mãos, Jäger de perna afastada, equipe parada, baque, equipe parada, chapo, Ginger, oitava parada, giro com pirueta, duplo esticado com um pequeno pulo. Muito boa prova também da Celeste. Ela teve só o afastamento da perna no chapo e no balanço, que não adianta, isso não escapa aos olhos da arbitragem ali, que estão julgando exatamente a parte específica do desconto. Mas uma boa prova e olha, eu fico muito feliz de ver outros países como Luxemburgo, que não tem essa tradição na ginástica, vindo aí com uma menina jovem com um alto rendimento bom. Isso é a evolução da ginástica no mundo. E aí é um pouquinho da prova da Celeste Mordente de Luxemburgo. E o último a competir no cavalo com alça, Vedant Sawant, da Austrália.
Inicia sua prova na ponta do cavalo, também já faz a tesoura. Agora, começando o início com os giros na alça, e utilizando um giro com um braço só, também numa alça, já dá continuidade nos seus giros, utilizando a alça novamente, as duas, agora uma só novamente. Esses giros na alça são muito difíceis. Aí agora começando a usar o corpo todo do cavalo. Ele vai para concluir aí a prova dele no cavalo com alça. Reinicia sua prova. Fazendo mais uma vez o movimento, utilizando os giros no corpo do cavalo todo. Mais uma vez, agora com giros normais, utilizando inclusive as alças, a tripla russa e a saída. A série estava muito boa, a postura muito boa, pena a queda. E não tem como. Quando existe a queda, você compromete sua prova toda. Torna karrierje mellett egyébként Guinness rekorder is. Ő tartja a legtöbb gombán végrehajtott pároskört folyamatosan. Aí mais uma vez a reprise da prova. No momento que ele utiliza uma alça só fazendo giros. A série estava muito boa. Realmente uma pena. Mas acontece, falhas em competições, principalmente em atletas jovens que estão começando a sua caminhada aí. Para a sua caminhada olímpica, o nervosismo às vezes atrapalha um pouquinho. Celeste Mordente com 12.933, terceira colocação. Abre um sorriso, Mordente. Pode pegar uma medalhinha aí, ó. Feliz da vida. Só tem mais uma ginasta a se apresentar. Feliz da vida ali, a atleta de Luxemburgo. És korláton az utolsó gyakorlatot. The last routine on the uneven bars. Pan Guangchen, Chinese Taipei. Pan Guangchen, de Taipei. Pan inicia sua prova também com equipe parada, chapo, hopover, chinesinho, equipe parada, giro de sola com pirueta, Kachev, equipe parada, giro com meia volta, giro com meia volta, giro com pirueta e a saída de esticado cravada. A série da Pan teve várias falhinhas de postura que comprometem bastante a nota dela final, porque hoje a gente sempre explica isso na transmissão, às vezes é até chato a gente ficar batendo nessa tecla, porque hoje a ginástica, você pode fazer uma ginástica com elementos mais simples, mas você tem que fazer ele bem executado. Da mesma forma que não adianta você fazer uma série muito difícil, muito elaborada e não fazer bem executado, porque hoje a ginástica se divide as notas em desconto e dificuldade. A do desconto sai da nota 10, que é onde você vai tirando lá 0,10, 0,20, 0,30 e no final dá aquele 7,5, 8,2 e a dificuldade, que você tem elementos de A a G no código de pontuação, de A valendo 0,10 e G valendo 0,80. E aí você vai somando essas notas. E no final, você tem as bonificações também. Se o ginasta cumpre toda a exigência do aparelho, ele já sai com 2 pontos. E aí você soma toda a dificuldade que ele fez no aparelho, que dá aquela nota que às vezes sai 4,8, 5,3. E só aqui, ó, dificuldade 5,6 e execução 6,10. A nota final dele foi de 11.700, porque ele teve 3 pontos e 900 de desconto. A mesma coisa aqui, ó, 4,6 e 7,033. E aí no final
dá aqueles 15, 13, 12, 11, que são as notas que dão a medalha ou não para os ginastas. Ela fez ali 11.633, ficou na 6ª colocação. A Pan Guanchen não pega a medalha. Já o resultado final aí da paralela assimétrica e o resultado final do cavalo com alça. E também a cerimônia de premiação desses dois aparelhos. Eredményhirdetések fognak következni. Soon we'll have the awarding ceremony of the men's Pommel Horse and women's uneven bars final. I ask the medal recipients to please go next to the stage. E acabou que a Charlotte Buff conquistou a medalha de ouro nessa prova da paralela assimétrica. Apareceu rapidamente no telão o resultado final. Já aparece na sua tela. E a moça ali tá envergonhada de aparecer no telão, né? As meninas fazem a festa e as crianças fazem a festa. Aí, a Charlotte Buff ficando na primeira colocação com 13.266. Tânia Paulson em segundo com 13.033. E a Celeste Mordente ficando com a terceira colocação, 12.933, o resultado final da paralela assimétrica. Ouro e prata para a Itália. No cavalo com alça, Eduardo De Rosa com 15.133 e o Gabriele Targhetta com 14.933. E o bronze ficando com Yu Zhang Xiao, de Taipei. Ünnepélyes eredményhirdetés következik. Awarding ceremony of the women's uneven bars final. Az érmek átadására felkérem Vamos à cerimônia de premiação. Ügyvezető igazgatóját, Kelemen Krisztián urat Szombathely város képviseletében, és dr. Kalmár Zsuzsát, a Magyar Tornaszövetség Bíróbizottságának elnökét, a Testnevelési Egyetem tanszékvezető docensét. Medals will be presented by Mr. Tamás Danka, Director of the MVD SCG, Mr. Christian Kelemen representing the city of Szombathely. Apresentação aí das autoridades que estão envolvidas nesta cerimônia de premiação. Committee, the Hungarian Gymnastics Federation and Associate Professor of the Hungarian Physical Education University. Harmadik helyen végzett, on this third place, Celeste Mordenti, Luxemburg. Celeste Mordente de Luxemburgo, chamada para receber o bronze. Está feliz da vida, né? Que legal, né? Felicidade da ginasta de Luxemburgo ao conquistar essa medalha de bronze. Tânia Paulson da Suécia ficando com a prata. E a medalha de ouro vai para a Grã-Bretanha. Charlotte Buff, da Grã-Bretanha. Às vezes é a primeira medalha internacional do país, então as meninas ficam felizes mesmo, e é merecido, é justo. E tem que comemorar mesmo, porque essas etapas da Copa do Mundo não são fáceis. E você sair daí, às vezes com a primeira medalha do seu país nesse aparelho, é importante para ela e para o país. Kérem, hogy hallgassuk meg a brit himnuszt. Please stand up for the national anthem of Great Britain. Hino da Grã-Bretanha. Deus salve o rei. Hino nacional da Grã-Bretanha, nessa cerimônia de premiação das paralelas assimétricas
É aquela pose para a fotografia. Ouro para Charlotte Booth. Prata para Tônia Paulson e bronze para Celeste Mordente. As 3 ginastas que sobem ao pódio nesta prova, nesse aparelho paralelo assimétrico. Já na premiação do cavalo com alça, com ouro e prata para a Itália, hein? Férfi lólengés döntő eredményhirdetése következik. Awarding Ceremony of the Men's Pommel Horse Final. Az érmek átadására felkérem Szuhai Viktor urat Szombathely város képviseletében, dr. Magyar Zoltánt, 2-szeres olimpiai bajnokunkat, a Magyar Tornaszövetség elnökét, valamint Berki Krisztián urat, olimpiai bajnok, a Magyar Tornaszövetség sportigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének tagja. Medals will be presented by Mr. Viktor Szuhai, representing the city of Szombathely, Dr. Zoltán Magyar, President of the Hungarian Gymnastics Federation, 2 times Olympic champion, and Mr. Krisztián Berki, Olympic champion and member of the presidency of the Hungarian Olympic Committee. Apresentação aí das autoridades envolvidas nessa cerimônia de premiação. Já já os atletas chegam por ali. Yuyan Xiao, Chinese Taipei. O Christian Beck, que está fazendo a premiação, ele foi um grande medalhista de cavalo com alças da Hungria. Então, imagina o orgulho dele de estar aí hoje e quantas crianças não se inspiram nele da Hungria para serem futuros medalhistas olímpicos. Os italianos tomando conta do pódio ali. Eduardo De Rosa, medalha de ouro. Eles vão receber as medalhas. E o Zhang Xiao ficando com o bronze. Gabriele Targhetta com a prata e Eduardo De Rosa com o ouro. E vamos ao hino nacional da Itália. Hino nacional italiano na premiação do cavalo com alça, com a medalha de ouro ficando por Eduardo De Rosa, a prata com Gabriele Targhetta e o bronze com Yuyan Xiao de Taipei. Cerimônia de premiação. A última prova daqui a pouquinho, a prova do masculino, que é a prova das argolas. As meninas não competem mais no dia de hoje, somente